Aleluia. A graça e a paz para você que porventura chegou por agora. Amém? Vamos. Tem alguém nos visitando? Tem alguém que está nos visitando hoje pela primeira vez? Que vem aqui no nosso culto? Não temos, né? Amém. Temos a irmã Renê, né? A nossa irmã Renê ali de Itaúna, tá? Hoje está nos prestigiando, né? A Videira Itaúna nos emprestou ela, está aqui cooperando conosco. Que o Senhor continue abençoando a vida da irmã. Amém? Glória a Deus. Quero compartilhar uma palavra com você nessa noite. Eu creio que nós precisamos cada dia crescer em fé. Você precisa crescer mais em fé? Quanto mais fé você tiver, mais você vai se apropriar daquilo que a palavra diz a seu respeito, porque a sua fé, ela é a sua mão espiritual. Não existe uma maneira de você trazer à existência as coisas da parte de Deus para a sua vida, que não seja por meio da fé. Aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, e que é abençoador, galardoador daqueles que o buscam. Então, eu quero nessa noite compartilhar algo com você que fala sobre nós nos tornarmos filhos de Abraão. A maneira que a Bíblia nos ensina a tornarmos filhos de Abraão é unicamente pela fé. E creu Abraão no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. O livro de Gálatas, ele vem trazendo a respeito da justificação por meio da fé. Na semana passada nós falamos um pouco sobre isso. Quando precisa haver uma expansão, você precisa crer que você em Cristo Jesus foi feito justiça de Deus. Vamos dizer isso? Eu fui feito justiça de Deus em Cristo Jesus. É Cristo quem te justifica, quem te recomenda. É Cristo quem faz todas as coisas na sua vida. E hoje eu gostaria de compartilhar algo com você, porque muitas pessoas estão procurando se encontrar com Jesus, mas eu quero te dizer, Jesus já estava te procurando muito antes mesmo de você procurá-lo, muito antes de você desejar se encontrar com Cristo, Ele já desejava se encontrar com você. Você crê nisso? Ele nos amou primeiro, portanto não se esconda do Senhor, deixe que Ele o veja. Infelizmente, no mundo em que vivemos, muitas pessoas têm se escondido do Senhor, muitas pessoas têm procurado se afastar do Senhor, mas eu quero te dizer, nós vamos falar de alguém que ele subiu ao lugar mais alto que ele encontrou, para ele ver Jesus, e é o que eu e você precisamos fazer todos os dias. Nós precisamos ver ao Senhor. E eu gostaria de compartilhar com você a respeito de Zaqueu. Quem já ouviu falar de Zaqueu? Amém? Às vezes você vai falar, pastor, mas não tem uma palavra melhor, né? Zaqueu, o que Zaqueu pode acrescentar na minha vida? Segura aí que você vai ver o que Zaqueu representa para mim e para você. Para começar, a palavra Zaqueu no hebraico significa Zacai, que também traduzido para o português significa puro. Não sei se você já sabia disso, mas o nome de um cobrador de impostos, como a Bíblia retrata e como ele mesmo se declara que ele roubou, como alguém que rouba, tem o nome de puro. O puro está indo ali, olha a pureza passando por ali, a pureza está me roubando, não combina, mas o Senhor está à minha e à sua procura muito antes do que nós imaginávamos. Nada na Bíblia é por um acaso, as coisas não acontecem de qualquer maneira. No entanto, esse homem não é alguém que eu ou você consideraríamos como justo, como um exemplo a ser seguido. Eu quero ser como Zaqueu. Você não ouve ninguém falando sobre isso. Já ouviu alguém falando? Zaqueu falando, sede meus imitadores.
Não, você não vê um texto sobre esse, porque Zaqueu não era um modelo a ser seguido, mas o nome dele, a essência dele, para o qual, quando ele nasceu, os seus pais olharam para ele, viram o rosto e falou: esse menino tem cara de pureza, o nome dele vai ser puro. Meu Deus! Mas na trajetória não é isso que nós vemos descrito nas páginas da Bíblia. Lucas capítulo 19, versículo 1, mas não vai ser até o 1 ao 25 não. Lucas 19 nos trata a respeito de Zaqueu. Veja aí o versículo 1. Eu vou ler aqui na minha versão. A história toda ela está em 25 versículos, mas nós não vamos ler todos eles. Então eu vou ler aqui os que eu coloquei, e aí você vai procurando aí à medida que ficar diferente. Diz o seguinte: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral, diga comigo, maioral, dos publicanos, pode dizer, dos publicanos. Publicano significa cobrador de impostos. Aqueles que eram cobradores de impostos, eles tinham uma referência como publicano. Então percebe que Zaqueu, ele era rico, ele era chefe, porque maioral traz como, citação alguém que é chefe. Ele era chefe dos publicanos, então não era qualquer pessoa, maior dos publicanos e rico, e procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe Zaqueu, diga comigo, disse-lhe Zaqueu: desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa, recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Pai querido, muito obrigado por esta porção da Tua palavra. Que o Senhor fale ao nosso coração, ao nosso espírito, nos trazendo luz, entendimento, revelação, clareza a respeito daquilo que o Senhor quer nos ensinar nessa noite, no nome de Jesus. Aleluia. Aqui nós podemos perceber que Zaqueu, ele desceu rapidamente para se encontrar com o Senhor, porque o Senhor havia determinado naquele dia se hospedar na casa de Zaqueu. As coisas não acontecem por acaso. Jesus não estava passando aleatoriamente e de repente falou: eu estou com vontade de ficar na casa de alguém, quem pode me hospedar nesse dia? A quem pode me receber para me fazer uma refeição? Não, Jesus tinha uma missão para cumprir. Eu quero te dizer nessa noite que Deus não te vê como uma multidão, Deus te vê como um indivíduo, como uma pessoa única. Deus conhece a você pelo seu nome. Você crê nisso? Deus conhece você pelo seu nome. Deus não fica olhando: como que é o nome daquela pessoa lá que está no meio daquele grupo ali, aquele lá de roupa assim colorida. Não, Deus não tem esse tipo de pensamento. Deus não age dessa forma. Deus, ele tem o que? Um conhecimento. Ele sabe o seu nome, sabe o seu endereço, sabe quantos dias de vida você tem por sobre essa terra, sabe quantos fios de cabelo você possui na sua cabeça, sabe os desejos mais íntimos do seu coração, porque ele te conhece pelo seu nome. Você pode dizer isso para o seu irmão? Fala: Jesus conhece você pelo seu nome.
Ah, irmãos, quando você sabe que você é conhecido, deixa eu te falar uma coisa, é muito bom nós sermos conhecidos por alguém, principalmente quando essa pessoa é uma pessoa importante. Se é alguém que não tem muita relevância, nós já nos sentimos bem dele saber do nosso nome. Agora imagina alguém de muita importância na sociedade, e ele vê você, fala: fulano de tal, tudo bem? Aí você olha para os seus amigos, tá vendo? Sou íntimo com o homem, ele me conhece, sabe até o meu nome. Uma coisa é eu conhecer o nome do pastor Aloysio, saber quem ele é, um homem de expressão, uma referência para nós, o pastor desta igreja. Agora uma outra coisa é esse pastor, que tem ali 30 mil pessoas se reunindo com ele semanalmente, conhecer quem é o Otoniel que está lá em Divinópolis. Entendeu? Quando isso acontece, nós ficamos muito felizes, porque nós temos um valor. Mas não procure este conhecimento, não procure este sentimento de alegria, de prazer, de satisfação, de ser conhecido por alguém neste mundo natural. Procure ser conhecido pelo Senhor, procure ser conhecido por Ele. E Zaqueu, ele desejava ver quem era Jesus. Muitas pessoas estão procurando saber quem é Jesus, por diversos motivos, para serem abençoados, para serem curados, outros até mesmo para terem um motivo para poder falar mal. Você vê hoje aí, né, no mundo político, políticos brigando com outros políticos, procurando saber, conhecer coisas, para um poder falar mal do outro, para um lançar na campanha do outro, dizer: olha, ele fez isso, eu já vi ele fazendo isso, olha a reputação. Nós não estamos aqui para falar disso, mas eu estou aqui para te dizer que, como Zaqueu desejava ver Jesus, você também precisa desejar ver o Senhor. Mas antes de você desejar ver o Senhor, quero te dizer, Ele já desejava ver você, Ele já desejava desfrutar com você, Ele já desejava ter você todos os dias com Ele. Mas muitos de nós não temos esse compreendimento, essa compreensão. Mas algo que o Senhor falou com ele, que nos chama a atenção, é: Zaqueu, chamou ele pelo nome. Quero te lembrar ou ensinar para aqueles que ainda não sabem. Nós na videira não temos o hábito de chamar as pessoas, de tratá-las com apelido. Não sei se você já percebeu isso no nosso meio. Nós não temos este hábito, porque nós temos um nome. Quando você chama a pessoa pelo nome, você está tratando ela com o máximo de respeito. Você está respeitando algo que não somente é espiritual, mas também é natural. Nós não tratamos um com o outro: ô cabeção, fala aí, né? Boca de gamela. Entendeu? Então nós não fazemos isso. Nós chamamos pelo nome. Nós chamamos pelo nome, nós valorizamos. O Lucas está rindo aí. E aí, nós não temos esse hábito. Nós valorizamos. E Jesus, ele valoriza. Jesus falou: Zaqueu, desce depressa. Mas por que Jesus tinha pressa naquele momento? Quando Jairo estava com a sua filha morrendo, você se lembra? Jairo estava lá, foi atrás de Jesus: Jesus, por favor, vai lá em casa rápido, minha filha está morrendo. Aí de repente aparece uma outra situação. Uma mulher toca em Jesus. Jesus falou: peraí, alguém me tocou, o que está acontecendo? E aquele homem naquele desespero: minha filha está morrendo. Jesus quer saber quem tocou nele, pelo amor de Deus. Ele não sabe quem eu sou. Porque Jairo não era qualquer pessoa. Jairo era alguém de influência na sociedade. E Jesus não estava indo para a casa de Jairo. Ele foi por um pedido de Jairo. Mas eu quero te dizer, Jesus estava passando debaixo de uma árvore, e ele olha para cima e fala: Zaqueu, desce depressa. Quero te dizer, para curar, para ser abençoado,
Jesus não executa pressa, porque Ele sabe que todas as coisas acontecerão no momento determinado. Mas quando se trata de salvação, o Senhor tem pressa. O Senhor não quer que você viva como um derrotado. O Senhor não quer que você viva num mundo onde a tristeza está imperando. O Senhor não quer que você passe nem um minuto sequer fazendo a vontade de Satanás. Mas o Senhor quer que você desfrute agora, para ontem, da salvação que Ele pagou por você há 2000 anos atrás. Nós precisamos crer que quando é para salvação, o Senhor tem pressa. O Senhor tem pressa. E o Senhor quer que isso aconteça na nossa casa, nos nossos familiares. O Senhor deseja que isso esteja do nosso lado. E o Senhor dá uma ordem para Zaqueu: desça daí. Zaqueu, como eu disse, não era qualquer pessoa. Zaqueu era alguém de influência na sociedade. Ele era chefe dos publicanos, e além de ser chefe, ele era rico. Um rico não se submete a situações humilhantes. Um rico não se submete a qualquer tipo de situação. Então um homem velho, conhecido, subir numa árvore é muito humilhante. Para ver alguém é muito humilhante. Que dia que você viu um rico correndo atrás de alguém para pedir autógrafo? Faz uma selfie comigo aqui. Não é comum isso acontecer. Mas Zaqueu, ele sabia o que ele queria. Ele sabia o que ele precisava naquele dia. Ele sabia o que ele estava procurando. Ele queria se tornar filho de Abraão. Ele queria experimentar algo na vida dele. E assim então, ele o fez. Ele subiu numa árvore. Muitos querem aceitar Jesus. Pessoas que estão na sociedade, às vezes em grandes posições, eles reconhecem, eles querem receber a Jesus. E de repente eles até vão em um culto, ficam lá atrás, num banco, sentado no lugar, no meio da multidão. E de repente o pastor faz o apelo: quem deseja aceitar Jesus? E ele fala: eu quero. Vem até aqui à frente quem deseja aceitar Jesus. Aí agora já vai ficar apertado, pastor. Não vai ter jeito de eu ir aí, porque senão as pessoas vão ver que eu estou aceitando Jesus. Isso não vai combinar, né? De repente alguém faz aí uma foto, coloca lá na internet, e a partir de amanhã eu estou aí aparecendo em todas as páginas, que agora eu faço parte da turma dos crentes. E as pessoas, às vezes elas ficam incomodadas. Não é vir à frente que vai falar se a pessoa está sendo salva ou não. Mas toda atitude, toda decisão, ela requer uma atitude. Toda decisão que nós tomamos no nosso coração, ela vai requerer de nós uma atitude. E de repente a atitude para essa pessoa vai ser vir à frente. Outros vão aceitar Jesus simplesmente assistindo pelo Facebook ali na sua casa, fazendo sua oração de confissão, e ele já vai dormir já salvo. Mas outros precisarão vir até a frente, receber uma oração, vai precisar de uma atitude prática. Você percebe? Na arca havia apenas uma porta, as janelas eram em cima. Essa porta era o único acesso para quem quisesse ser salvo. A arca aponta para Cristo. Todo homem que quiser ser salvo, ele vai ter que vir a Cristo. Na arca, tanto os animais pequenos quanto os grandes tinham que passar pelo mesmo lugar. A girafa, provavelmente ela teve que se encurvar de alguma maneira. Noé teve que fazer alguma manobra ali para ela conseguir entrar, por causa de repente o pescoço não passava. Ao contrário da tartaruga que estava ali baixinho, passava facilmente. Quero te dizer, vai chegar um momento em que todo joelho vai ter que se dobrar e se render e confessar que Jesus é o Senhor. Vai chegar esse momento. Mas eu quero te dizer que você precisa ver o Senhor. Eu preciso ver o Senhor. Como que Zaqueu se tornou o filho de Abraão? No início da história nós lemos que ele era de baixa estatura. Ele não era uma pessoa alta. Ele tinha uma grande posição na sociedade,
mas era alguém pequeno. Ele tinha um grande cargo, mas era alguém muito pequeno, muito baixo. Ele tinha uma grande quantidade de dinheiro, mas era alguém em estatura muito pequeno. Esses dias eu brinquei com meu primo, eu falei, nossa, se tivesse condição aquela pessoa, né, colocar pelo menos uns 30 centímetros na perna para crescer, ele ia ficar satisfeito. Ele falou, não, mas já tem jeito, você pode crescer até, não sei se é 10 centímetros, faz lá uma cirurgia que é muito dolorida. Eu falei, meu Deus, para quem tem dinheiro então já tem solução no tamanho, né, em partes. Mas quando nós lemos, nós começamos a procurar e a perceber alguns detalhes que a palavra nos chama a atenção. Jesus não veio para condenar Zaqueu, pelo contrário, mas Zaqueu queria conhecer quem era esse Jesus. Provavelmente ele estava ouvindo falar muito a respeito do Senhor, das maravilhas, e ele se deparou com algo, dizendo para ele mesmo, bom, eu tenho tudo que o dinheiro pode comprar, mas eu não tenho alegria, eu não tenho paz na hora que eu vou dormir, eu não tenho nem sequer sono, tenho a melhor cama, mas me falta sono. E Zaqueu começou a ficar preocupado, e ele procurava ver quem era Jesus. A palavra procurar, nesse texto, quando você pega lá no grego, ela está no tempo de imperfeição. O tempo imperfeito significa uma ação contínua no passado. Zaqueu tinha procurado e continuava procurando. Ele estava num tempo onde ele começou lá atrás procurando, ele não encontrou, e como ele não encontrou, ele continuou a procurar, até que ele encontrou algo. Então este momento em que Zaqueu havia procurado e continuava procurando, Jesus o encontrou. Jesus o encontrou porque foi Jesus quem olhou para cima e falou, Zaqueu, desce daí, porque hoje eu vou para a sua casa. Hoje eu vou para a sua casa. Frequentemente as pessoas perguntam como que elas podem ver Jesus. Alguém já te perguntou isso aí? Como que eu vou ver Jesus? Vocês estão falando que eu preciso, contemplar ao Senhor, que à medida que eu contemplo ao Senhor, que eu vejo ao Senhor, eu sou transformado de glória em glória. Alguém já se deparou com esse tipo de questionamento? Às vezes você mesmo se questionou, Deus, como que eu vou te ver? Pastor fala que eu tenho que ver o Senhor, mas como que eu vou vê-lo? Nós vemos ao Senhor quando nós lemos as Escrituras. Quando você se debruça nas Escrituras, você começa a ver quem é Jesus. Deixa eu te mostrar algo. Lucas capítulo de número 24, versículo 13. Olha aí, estou estreando um copo que eu ganhei de presente, ó, personalizado. Aleluia. É muito bom servir ao Senhor, né? Lucas capítulo de número 24, versículo 13, diz o seguinte: que haviam 2 discípulos. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Eles estavam caminhando. Isso aqui nós vamos ler até o versículo 32 e vai contando, vai narrando essa história. E eles estavam caminhando e compartilhando a respeito do que tinha acontecido. E de repente Jesus, ressurreto, Jesus já tinha ressuscitado, aparece para eles. E Jesus estava falando com eles: olha, vocês estão indo para onde? Nós estamos indo para Emaús. O que vocês estão conversando aí? Nós estamos falando aqui a respeito de Jesus. Onde você está? Que mundo você está vivendo? Ele falou: me conta, o que aconteceu com Jesus? Não é possível que você não sabe. Você está vindo de Jerusalém, você não sabe o que aconteceu lá? Eles entregaram Jesus, Jesus morreu. Agora estão dizendo que ele ressuscitou. Nós até fomos lá, alguns dos nossos foram lá olhar no túmulo, e de fato não tinha nada, mas ninguém tem prova, ninguém sabe quem é, se o corpo foi roubado ou não. Jesus é mesmo. E ali diz as Escrituras
que Jesus começou a compartilhar com eles. E a palavra diz que Jesus começou a falar de Moisés. Moisés representa o quê? A lei. Jesus começou a falar da lei para eles. Falou ali do Pentateuco, dos 5 livros escritos por Moisés, e foi até o último dos profetas, chegou lá em Malaquias. E Jesus foi compartilhando com eles o dia inteiro. Imagina, 2 discípulos caminhando, ouvindo Jesus pregar para eles, e a Bíblia diz que eles não sabiam que era Jesus, eles não viram. E Jesus começa a falar com eles, vai falando, e a Bíblia diz que Jesus falava daquilo que a palavra falava a respeito dele. Jesus estava contando a própria biografia para eles. Jesus estava falando dele mesmo para eles. E ali, chegou num ponto, Jesus falou assim: eu vou seguir mais. Ele falou: fica conosco, Jesus, já está tarde. Fica, Senhor, já se faz tarde. Lembra desse hino? Tens meu coração para pousar, faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. É por isso os discípulos falavam: fica, Jesus, está tarde, vamos jantar juntos. Eles não sabiam que era Jesus. Fica conosco, vai ser um prazer recebê-lo. Tem tempos que a gente não tem visita. Andaram o dia inteiro, de manhã até a noite. E aí, na hora que eles foram lanchar, Jesus pegou o pão, levantou ao Pai, tendo dado graças, o partiu. E diz a Bíblia que nesse momento os olhos deles se abriram, e quando eles enxergaram Jesus, puf, cadê? Sumiu Jesus. O que eles fizeram? Nem dormiram, voltaram no mesmo momento. O que eles caminharam de dia, caminharam agora a noite inteira para contar: nós vimos Jesus, Jesus esteve conosco, Ele está vivo. Você tirou uma foto, você pegou alguma coisa? Não vi nada, não tem nada, nenhuma prova, mas Ele passou o dia inteiro conosco, e nós o vimos. Se esses discípulos tivessem visto Jesus, no primeiro momento que Jesus apareceu para eles, nós poderíamos dizer: ah, isso aí é para um nível elevado de pessoas. São poucas pessoas que conseguem ver Jesus, são pouquíssimas pessoas, porque eles eram discípulos, provavelmente cumpridores da lei, eram pessoas acima da média. Mas a Bíblia diz que eles andaram o dia inteiro com Jesus e não souberam quem era Jesus, quem estava com eles ali. Mas no momento em que Jesus partiu o pão, eles falavam: era Jesus que estava conosco todo esse tempo. Por isso que quando Ele falava, o nosso coração ardia, o nosso coração queimava. Você quer conhecer o Senhor? Leia as Escrituras, leia o Novo Testamento, leia o momento agora da nova aliança. O Senhor se revela a você todos os dias, e à medida que você vai lendo, você vai enchendo o seu coração de fé, tendo a certeza de que você é muito amado, que você é provido, e que o Senhor tem grandes coisas para realizar na sua vida. Nós precisamos crer naquilo que o Senhor tem para nós. A palavra procurava, ela tem a mesma conotação do que está lá em Hebreus capítulo de número 11, versículo 6. Esta palavra no grego, ela significa zeteu. Zeteu, ela também aparece quando está a palavra buscar, procurar e buscar. Hebreus 11, 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador, abençoador, perdoador da. Você precisa buscar ao Senhor, você precisa procurar ao Senhor, você precisa enxergar ao Senhor. Aquele que busca, ele vai encontrar ao Senhor. Mas esse buscar
ele é um buscar diligentemente até encontrar. Diligentemente até encontrar. Você já viu quando você precisa achar algo e de repente você está em algo, né? Nós até brincamos, provavelmente o Wagner, né, esposo da Marlene, que foi marinheiro, deve ter ouvido falar isso, porque às vezes você está em alto mar e você precisa desmontar alguma coisa. Você já viu quando você está desmontando ali um parafuso e o parafuso cai no chão? Você vai lá e pega. Mas e se você está em alto mar, você está trabalhando ali no navio e a peça cai do lado de fora, como é que você busca? Marinheiro que é marinheiro não deixa parafuso cair ao chão. Então, quando você está buscando algo, procurando algo de maneira diligente, né, está ali embrulhado e você está abrindo e não pode cair aquele negócio, você vai com muito cuidado até achar o que você realmente precisa. Então, nós precisamos buscar ver quem é Jesus. E quando você busca diligentemente, cuidadosamente, o Senhor se revela a você. Você está me procurando? Eu estou aqui. Batei, abrir-se-vos-á. Buscai e achareis, quando o buscardes de todo o coração. Nós precisamos buscar ao Senhor, procurar ao Senhor. Mas saiba que antes de você o procurar, Ele já estava te procurando. Ele se deixa ser achado. Ele se deixa ser achado. Você precisa olhar para Jesus. Sabe por quê? Porque olhar é o mesmo que crer. Fica comigo, olhar é o mesmo que crer. Como assim? Eu estou olhando, eu estou crendo? Não, porque a palavra neste texto que nós vamos ler agora, ela vai te dar este entendimento, e você vai caminhar em cima dele, crendo que quando você crê no Senhor, você está contemplando o Senhor. João, Evangelho de João, capítulo de número 3, versículo 14 e 15. Evangelho de João, capítulo de número 3, versículo 14 e 15. E do mesmo modo, porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Esse texto, ele nos fala a respeito de algo que estava acontecendo ali no deserto. O mais correto nesse texto teria que ser: todo aquele que olhar para mim será salvo. Por quê? A Bíblia diz, neste contexto, vou te contar, depois você pode estar lendo, e a palavra diz que eles estavam recebendo maná que vinha dos céus. Pão vinha todos os dias para eles, e eles começaram a reclamar do pão. E à medida que eles começaram a reclamar do pão, a palavra do Senhor diz que serpentes começaram a vir até eles. As serpentes não apareceram lá, elas não foram colocadas por Jesus, elas já estavam lá. Então entenda que quando eles estavam se alimentando do pão, se alimentando da palavra, se alimentando daquilo que é realidade nas nossas vidas, a serpente que está aí fora, ela não vai chegar na sua vida. O mal que está aí fora não vai chegar sobre você. Por isso, não perca a oportunidade de ser ministrado através de uma palavra. Não fale mal do alimento que está sendo servido para você, porque enquanto você estiver se alimentando, a serpente não vem. Mas a partir do momento que você denegrir, defamar o alimento que você recebe, as serpentes começarão a chegar. Isso é um princípio da palavra. E naquele momento, a Bíblia diz, lá em Números 21:9, Moisés fez uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste, sendo que, mordido por alguma serpente, se olhava para o bronze e sarava. Então eles tinham que fazer o quê? O que eles tinham que fazer? Crer ou olhar? O que está escrito? Fez uma serpente. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava
Então ele tinha que simplesmente olhar. Ele tinha que clamar? Não. Por favor, me salva, me cura? Não. Só de olhar ele era sarado. Só de olhar ele era sarado. Mas lá no Evangelho, na Nova Aliança, a maneira como você é sarado pelo Senhor é quando você crê no Senhor. A mesma palavra ela é usada para olhar e para crer, né? Você precisa, o grego ele é fantástico por isso, né? Que quando a nossa Bíblia, às vezes nós não temos uma compreensão exata daquilo que o profeta, aquilo que o próprio Cristo quis dizer em um determinado contexto, por nós não conhecermos a raiz original da palavra. Mas quando você tem a oportunidade de conhecer a palavra no original, você percebe a riqueza, e às vezes o texto que você imaginava que era algo, ele passa a ser outro. Então naquele momento, eles olhavam, eles eram curados. Agora você crê, você é curado. Você crê, você é abençoado. Você crê, você é salvo. Você crê, você prospera. Você crê, você declara e você vive aquilo que você crê. Você tem que fazer isso. Creia naquilo que a palavra diz a seu respeito. Você é filho, não é qualquer tipo de filho, é um filho que é muito amado. Mas não só amado, você é sustentado, você é provido, você é guardado, você é protegido pelo Senhor. Você precisa compreender isso. E por fim, Zaqueu começou a entender isso, e ele falou: eu preciso então olhar o Senhor. E se eu ver o Senhor, porque eu já creio no meu coração, algo vai acontecer, algo vai mudar na minha vida. Como Zaqueu se tornou filho então, foi por causa do desejo de ver a Jesus, de ver a Jesus. E simplesmente esse desejo de ver a Jesus, Jesus declarou: você também é filho de Abraão. Jesus falou para ele: hoje houve salvação, porque esse também é filho de Abraão. Jesus disse para ele, porque simplesmente ele creu no seu coração. Às vezes tem pessoas que não creem naquilo que o Senhor diz para ele. Às vezes tem pessoas que não creem naquilo que às vezes o seu líder está falando da parte de Deus para a vida dele. E ele fica: mas será que vai acontecer? Será que é assim mesmo? Será que é tão simples assim? Como que pode? A Bíblia diz, lá em Gálatas capítulo de número 3, versículo 7. Gálatas 3, 7. Paulo nos dá uma explicação de como que nós nos tornamos filhos de Abraão. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Muitos não querem andar por fé. Muitos acham que a fé é muito arriscada, que a fé ela é insensata, e que a fé não traz uma segurança necessária para você fazer o que precisa fazer. Quando alguém chega e fala para você: olha, eu ando por fé, eu vivo por fé. Não, eu vivo só de fé. O que às vezes passa na sua cabeça de imediato? Seja sincero. Ixi, esse aí deve estar puxando uma cachorrinha danada, deve estar vivendo uma pitimba, tadinho dele. Agora se ele chega num carro de última geração e fala: eu vivo pela fé. Fala: uau, me ensina essa fé. Que fé é essa? Por que não funciona para mim? Pois é, mas na verdade é essa fé de viver coisas grandes e incríveis que nós precisamos caminhar nela. É essa fé que o Senhor tem para que eu e você nos tornemos mais que felizes. Porque Abraão, o Senhor tem uma aliança com Abraão, e os filhos de Abraão vão desfrutar desta aliança. Os filhos de Abraão se tornaram riquíssimos. Irmão, você tem que entender algo. Quero ver se eu prego essa palavra. Riqueza geracional: Abraão, Isaque, Jacó. Rico, muito rico,
e riquíssimo. O Senhor percebe que a descendência ia crescendo, ia aumentando, ia prosperando ainda mais, por causa da aliança que o Senhor teve com o patriarca. E eu e você hoje podemos desfrutar, além de riquíssimos, nós podemos desfrutar muito mais. Mas às vezes a fé nos impede, a fé não nos leva a viver, porque a nossa fé, ela não está baseada, não está pautada, não está alicerçada no Senhor. Nós estamos muito ainda vendo as coisas de maneira natural, vendo as coisas de maneira natural. Essa semana a gente fazia algumas visitas, e numa delas a gente ouviu, né? Ouvi muito. E aí eu falei, depois que eu saí com minha esposa, eu falei assim, engraçado, né? Tem pessoas que coisas ruins, ela não vê Jesus, ela não vê um anjo trazendo uma bênção, mas ela vê um demônio, ela vê um homem preto, de uma capa preta, uma morte, ela vê um negócio. Eu falei, por que não vê Deus? Por que não vê o Senhor? Por que não contempla o Senhor servindo a essas pessoas? Só vê coisa ruim. Você já viu pessoas assim? Não, eu tive um sonho. Eu tive um negócio. Não, meu Deus, eu tive uma visão. Então conta, a visão era boa? Não, a visão era de um rio sujo, não sei o que. Meu Deus, vê coisa boa. Vamos enxergar aquilo que o Senhor preparou para nós. Coisas maiores nós viveremos e veremos. Aquilo que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram e que não entrou no coração do homem, é o que Deus preparou para aqueles que o amam. Você ama o Senhor? Vai ver coisas boas. Irmão, muda de mentalidade, muda de cabeça. Tem coisa que entra no ouvido e sai no outro, por isso você tem dois, para entrar num e sair no outro. Mas tem coisa que você tem que deixar, tampar um ouvido para ele bater lá e descer para o seu coração. Falar, não, isso aqui tem que ficar aqui dentro, tem que produzir uma realidade, tem que trazer algo novo para mim. No momento em que você se torna, isso é muito sério, no momento em que você se torna filho de Abraão, né, com toda a reverência, com todo o respeito, Deus se torna obrigado a te abençoar, por causa da aliança que Ele tem com Abraão. Ele não pode mudar. A Bíblia diz, se nós formos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Já percebeu isso? Olha ao seu redor, olha para si mesmo, olha para o cuidado de Deus e faça uma avaliação se a vida que você tem vivido, ela condiz com todo o favor que você tem recebido da parte de Deus. Ela condiz com toda a bênção que tem te alcançado. Você vai falar, meu Deus, se eu fosse receber de acordo com o que eu tenho praticado, eu não estava nem respirando mais. Mas eu quero te dizer, o Senhor te ama. O Senhor te ama e o Senhor tem desejo de fazer algo grande na sua vida. Nós não somos abençoados fazendo como Abraão, nem trabalhando como Abraão, mas nós somos abençoados crendo como Abraão. Você acha que Abraão não pisou na bola? Você acha que Abraão não falhou? Você acha que Abraão não duvidou da promessa? É claro que duvidou. O simples fato dele ter tido um filho com a escrava já foi uma resposta de uma dúvida a respeito daquilo que Deus tinha falado. Mas o Senhor tinha uma aliança com Abraão, e o Senhor, mesmo antes da lei, porque Abraão estava antes da lei, o Senhor já manifestava a graça na vida de Abraão, dizendo, olha, eu te amo, independente do que você fizer, eu continuo mantendo a minha palavra, independente de você ter quebrado a sua, porque eu te gerei, eu te criei, e eu preparei o melhor para compartilhar com você. Você é filho de Abraão. Você é filho de Abraão. Mas as pessoas estão olhando e dizendo, mas você é Zaqueu. Seu nome pode até mesmo ser puro,
mas você não é puro nem um pouquinho, nem no branco dos olhos, né? Às vezes você pisou na bola, você manchou o seu testemunho com alguma pessoa, mas o Senhor está dizendo: olha, eu te justifico, sou eu quem te justifico, sou eu quem te sustento, sou eu quem te tomo pela sua mão e te digo: ser forte, ser corajoso, eu estou com você. Você precisa crer que o Senhor tem grandes coisas para realizar na sua vida ainda. Você crê nisso? Fala com o seu irmão: você vai ver coisas grandes acontecendo em você. Ah, irmãos, Zaqueu era conhecido como pecador na cidade, como o principal, o maioral deles, pode-se dizer o maior ladrão. Zaqueu era esse cara. E aí Jesus olha, chama ele pelo nome. Isso mostra que Jesus conhece até mesmo aquele maior pecador, aquele pecador de marca maior. E Jesus chama ele pelo nome e fala: hoje eu vou para sua casa. E aí as pessoas: na casa de Zaqueu? O Senhor vai para lá? Esse Senhor não sabe então todas as coisas, não. Se ele conhecesse esse homem, ele não pisaria nem na sala dele, nem na garagem ele entrava, nem na rua ele passava. Mas o Senhor não se importa. O Senhor não se importa, porque quando o Senhor tem uma missão para executar, um propósito para realizar, o diabo pode se levantar uma vez, duas vezes, três vezes, mas ele vai se levantar para cair. Tudo aquilo que Deus prometeu para a sua vida vai se cumprir. Não importa quem está se levantando como oposição. Eu quero dizer, o Senhor tem uma aliança com a sua vida. O Senhor te disse que vai acontecer, que você já é abençoado. Não fique preocupado. Todas as coisas no final vão cooperar para o seu bem. Não importa. Não importa se a pessoa não te dá oportunidade, não importa se o seu marido não te deu, o devido valor, não importa se você não tem tido crédito por parte de algumas pessoas. Deus continua acreditando em você, e Ele disse que é com você até a consumação dos séculos. É neste princípio que nós precisamos caminhar, é neste princípio que você precisa crer, que você precisa descer depressa. Zaqueu desceu de uma figueira, a Bíblia chama de sicômoro. Sicômoro é uma espécie de figueira. Figueira, lá na primeira menção, lá em Gênesis, aponta para o homem fazendo vestes para si de folhas de figueira, que representa o homem tentando se aproximar de Deus através do esforço próprio. Agora você percebe, Zaqueu subiu numa figueira, justiça própria. Eu quero ver Jesus do meu modo, mas o Senhor falou: aí não dá, desce daí e vem para cá. Eu preciso estar com você, porque aonde eu estiver, você estará também todos os dias. Fique de pé no seu lugar. Quero orar com você nessa noite, porque eu quero que você medite nessa palavra, que você compreenda que existe uma aliança que foi feita muito antes de você sonhar em existir, muito antes de você mesmo imaginar que algo estava sendo planejado para você. O Senhor já tinha uma aliança e um compromisso, e eu quero que você desfrute dele. Eu quero que você viva, não abra mão daquilo que o Senhor tem para a sua vida. Não deixe que outros venham comer da sua herança. Não deixe que outros venham desfrutar daquilo que está reservado para você. Saiba que coisas ainda maiores você vai ver no nome de Jesus. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Jesus, porque nós sabemos que o Senhor nos ama, que o Senhor tem coisas grandes para realizar na vida dos teus filhos. Nós queremos desfrutar de cada uma delas. Pai, que o Senhor seja com cada um deles, lhes dando saúde, paz, convicção a respeito daquilo que eles têm clamado e têm ouvido sobre a sua vida. Que o Senhor se manifeste, se revele a eles de uma maneira especial.
mostrando que eles são filhos de Abraão, que eles são participantes de uma grande e eterna aliança, que o Senhor não falha, que o Senhor não desiste, que o Senhor não abre mão deles, no nome de Jesus, que eles se sintam a cada dia seguros no Senhor, no nome de Jesus, amém, 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 aleluia. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Tenha uma semana de vitória.